E essa Fique à quadrilha aí, ó? vontade. A Dois, do três e Valborg. gravando, gente. Vamos lá. Peraí, ih, rapaz, falta um participante aqui. Peraí. E aí, Quem? galera, que se... Que Poxa, foi? é o João. O João, ele já me falou, já está aqui na minha anotação. E Juan, não esquenta, não esquenta, depois tu bota, não... bora logo seguir logo, pra não Já ficar é. Faz a tarde. quadrilha. Já é, então, Então bebê. bora lá. Boa Pronto. noite a todos. Boa noite, meu amigo. Professora, Boa noite. Boa noite. vamos discutir aqui o texto A Metrópole de Belém e sua centralidade na Amazônia Oriental Brasileira. É o grupo composto por esses atores aí que você já viu. Passa aí, Juan. Professora, dentro desse artigo, a gente vai trabalhar o tópico que fala a respeito sobre a evolução recente da estrutura do mercado de trabalho e da participação setorial do PIB da região metropolitana de Belém, né? E destacar o gráfico 1. E o texto que o texto traz, né? Segundo Rodrigues, cerca de 88% da produção do trabalho é vindo do setor terciário. Então, o que significa? Que a mão de obra da região metropolitana de Belém está colocada no setor terciário. Lembrando que é aquele setor que atinge os alimentos, né? As roupas, e vai destacar o serviço também, né? E bens de consumo não duráveis. Então, diante disso, vai ocorrer a formação do mercado de trabalho da região metropolitana de Belém, né? Que são aquelas massas de trabalhadores, que isso vai implicar no processo de metropolização. Já essa massa de trabalhadores vão se concentrar no centro, que é onde está alocado todas as atividades econômicas, né? Somente o serviço, que vai ser o cargo-chefe do Estado, né? Pode passar aí, Juan. Aí esse gráfico ele está no texto, né? Que é onde ele destaca, né? Uma linha ascendente ao longo desses anos, né? De 98 a 2011, né? Que é o número de trabalhadores que se concentram no serviço, que é o que se destaca, né? Em comparação dos setores que ele traz no texto, né? Agropecuário, construção civil, a indústria, o comércio. Pode passar aí, Juan. E conforme a minha leitura, né, eu pude perceber que o autor ele faz uma análise, né, trazendo capital e Estado e para o setor de serviço, né, que isso vai encarretar numa expansão do emprego. Então, por consequências disso, o que é que vai mudar, né? Oi? Estou escutando? Tá, ok. Sim, mano, pode continuar aí. Pode É que continuar. tão... Pode Não, que eu estou continuar. falando aí, você que tá. Não, não. Então, é, essa união do Estado com o capital, né, ela vai ver mudanças estruturais, né, tanto dentro do governo, tanto também no aspecto de forma, né, na ampliação dessa região de Belém. Com isso, serviços Tá Eu travando não a sei se Duval. é minha internet, eu já ia falar. Não, a minha também. Tá travando a voz dele. vai haver mudança, né, na estrutura. Vocês estão me ouvindo bem? Eu Sim, tô. sim, A eu internet também. dele, eu acho. É a internet do Doval. Isso que Pensei dá que ia. moral nesses lugares dele aí. Será que a gente prossegue ou não? Acho que sim. É, pode ser. Professora? Oi? Oi? A gente pode prosseguir? Eu acho que a internet do Doval deu uma oscilada aí. Pode prosseguir. Fechou a internet dele, fechou aqui, Tudo. professora.
Ah, Voltou? É nada, ainda tem coisa para explicar ainda. Perdeu o sinal. Tá, eu vou voltar aqui, professora. Tudo bem. E, por consequência também, né, o crescimento das atividades econômicas, né? Isso, então, como tem uma grande massa de trabalhadores, novas atividades também vão surgindo, né, ao longo dessas décadas. Já que ele traz esses dados, né, ao longo de 80 até 2011. E o setor público também é uma área onde vai se focar também bastante, né, a concentração desses trabalhadores, já que o serviço público ele vai se readequando com novos serviços, né, que o Estado vai promovendo, que é o setor estatutário. E pode passar aí. E aqui é essa evolução, né, da remuneração média mensal, né, que o texto destaca também uma linha ascendente, só que ele vê que de R$ 800 passa para 1.200 ao longo de 10 anos, né? Então, o que significa? Que antes isso era muito lisa, só é um pouco lisa, né? É muito pouco em relação às outras indústrias, mas é o que está mais rendendo no momento, né? Talvez no realidade. setor agropecuário, no setor rural, né? No setor de comércio pode estar pagando menos. Pode passar aí, ó. E esse gráfico também que é importante, né? Que é a relação, né, do PIB da região metropolitana em relação ao PIB do estado, né? E percebe-se no gráfico que a contribuição desse PIB, que é gerado na região metropolitana de Belém, ele vai caindo ao longo dos anos. Onde ele tinha uma remuneração de 42%, né, em 99, chegando a 32%, né, em 2010. Eu destaco que por esses fatos, eu acho que é a ampliação, né, do agronegócio, envolvendo as atenções mais para o interior do estado, tendo as atividades também do solo e do subsolo com a mineração, né, exploração. Então, acho que por consequência dessas ações, o PIB da região metropolitana acaba diminuindo realmente em comparação com todo o estado. Pode passar aí. Obrigado por apresentar minha parte, Loval. Vai. Pô, é trabalho, mano. Então, o gráfico 3 ele vem mostrando um pouco do comportamento de mercado de trabalho na região metropolitana de Belém. Ele vem mostrando aqui que o setor privado é o que consegue empregar mais, privado seletista, no caso, são os trabalhadores com carteira assinada, são os que mais empregam na região metropolitana de Belém, seguido pelo setor público e depois pelo trabalhador temporário. Então, a gente vai vendo aqui que esse gráfico ele confirma que o trabalhador do setor privado, setor de serviço, é o que mais emprega na região metropolitana de Belém. Tá, pode passar aí. No caso, como a gente vai falar sobre os gráficos, eu fiquei com a parte do gráfico 4. No caso, eu venho falar sobre a participação do PIB. Esse dado foi de 1000 a 2010. Aí vem falando assim, um movimento da participação relativa da atividade produtiva na região metropolitana em relação ao estado do Pará. Esse dado é do IBGE, então mostra que no ano de 1999 tinha um número de 42% em relação ao estado. E em 2010, quando a pesquisa finalizou, ficou uma baixa de 32%. No caso, teve uma queda 10. Fala assim, Juan. Aí tem os seus motivos, no caso o texto apresenta. Efeito do crescimento do PIB nos demais municípios paraenses. No caso, como o Adoval já falou que teve atividades econômicas em outras regiões do Pará, esse crescimento aconteceu em relação. Então, outro dado do IBGE que eu pesquisei, Pará, que vinha Belém, deu Marabá e Tucuruí. Então, uma das hipóteses que o texto afirma
decorrente da descentralização produtiva. No caso, empresas saíram da região central do Pará, que é Belém, migrou para o interior do Pará. E em outra região do Pará, outros municípios. Pode passar. Bom, professora, fiquei responsável por explicar um pouquinho do gráfico 5, né? O gráfico 5 ele é intitulado como comportamento do PIB setorial na região metropolitana de Belém nos anos de 1999 a 2010. As autoras, né, elas destacam o setor de serviço, né, como o maior responsável pela formação do PIB na sua região metropolitana. Porém, né, naquele período, né, nesses anos, a região metropolitana de Belém ela não tinha as indústrias. As indústrias elas eram localizadas, né, no interior do estado, né? Ou seja, né, as atividades econômicas no interior do estado, né, eles fazem uma conexão com uma rede global de cidades. E o setor secundário apresenta diversificação limitada de atividades, além de baixa modernização tecnológica e um pouco de dinamismo. O setor de alimentação e bebidas, eles eram, naqueles anos, era responsável por 2/3 dos empregos nas indústrias, na região metropolitana de Belém. Mas o que de fato, né, era de fato a destacar naquele período era a venda de automóveis, né, que era o principal elemento dinamizador da economia local nas últimas décadas. Em 2010, a venda no atacado de combustíveis, lojas de departamento, veículos e produtos alimentícios, como também as subatividades da administração pública e intermediações financeiras. Aí o gráfico, na verdade, ele mostra, né, a crescente, né, a linha crescente do setor de serviços, que quando a gente vai analisar por milhões, né, o comparativo, ele é assim de mais ou menos de 4,5 milhões, né, em 99, quando chega em 2010, ele já chega à marca de 17 milhões, ou seja, o setor de serviços ele cresceu muito nesses anos, né, quando a gente vai analisar o setor de indústria, ali, o único declive que o setor de indústria teve foi no ano de 2008 para 2009, né? Ele teve um declive. A agropecuária não cresceu tanto no gráfico que ele mostra, né, nesses anos, o setor da agropecuária, mas o que chama mais atenção é o setor de serviço e a indústria. Eduardo? Igor Nascimento. O Igor. Bom, essa parte aqui do gráfico 6, esse gráfico 6A, ele fala um pouco sobre essa distribuição das empresas, né, na região metropolitana de Belém, segundo o setor de 1999. E o 6B já fala já na época de 2010, né? E mostra um pouco essa diferença que tem entre a agropecuária, a indústria e o comércio de serviços, né? Você pode notar aqui no gráfico, tanto no de 1999 quanto no 2010, a grande parte de comércio e serviços que é demonstrada, né, no gráfico. Passei. Um exercício de desagregação do setor do comércio na região metropolitana de Belém gera as seguintes configurações, né? Eles mostram qual é essa configuração que gera nessa região metropolitana de Belém. A venda por atacado e varejo de veículos, motores e motocicletas, novas e usadas e peças e acessórios respondiam por apenas por 1,1% do total de 13.582 unidades locais de empresas de setor de comércio nesta região, né? É uma pequena parte, porém a gente pode notar até hoje essa intensa em alguns bairros, em alguns locais possui essa área de comércio de veículos e peças de veículos, né? A revenda de mercadorias novas e usadas sem transformação a varejistas das áreas industriais, agrícolas, comerciais, institucionais e profissionais, ou outros atacadistas, né? O comércio atacadista em geral, que abrangia 15,8% do total, e a revenda de mercadoria novas e usadas pessoalmente aos públicos em geral, para o consumo, uso pessoal ou doméstico, que é o comércio varejista, né? Que
que correspondia a 74,6% do total. O que chama atenção é que dentro dessas unidades locais, né, de empresa da área do varejo na região, em 2011, 68,5 estavam concentrados na cidade de Belém, né? Então, esses dados aí evidenciam que o comércio varejista de Belém que dá a conformação, a dinâmica econômica da área metropolitana. Pode passar aí, Ron. Aí no gráfico 7, o Gustavo vai dar uma ênfasezinha. No gráfico 7, a gente vai ver de 2006 a 2011 a participação das empresas de comércio na região metropolitana de Belém. O que foi percebido nesse período foi a perda na participação das empresas comerciais no total de empresas da região metropolitana de Belém entre 2006 e 2011. E também ela passou a agregar mais de 50% das unidades empresariais na região, e teve um crescimento assim de outras atividades, como a manutenção de equipamentos de informática, comunicação, objetos domésticos e atividades de organizações associativas e outras atividades de serviços pessoais. Assim, a gente percebe que entre 2006 e 2011, a região metropolitana de Belém passou por bastante mudanças, né? Então, a concentração de serviços aumentou na questão de variar a sua diversidade, e outros serviços foram acrescentados também. O papel da região metropolitana de Belém como centro relacional, como destaca Santos, que ele é um papel assim como um centro de informações que se relaciona com a região metropolitana de Belém, né? com todos os municípios. Então, articula em favor da economia através da prestação de serviço fundamental para a importância do funcionamento da dinâmica econômica. E agropecuária, a questão da agropecuária industrial e de vários municípios do interior. Aí podemos ver no gráfico aqui a questão da participação das empresas, que foi se mantendo, mas quando chega em 2011 ela tem uma quedinha ali na questão da participação das empresas comerciais. Ok, professora? Beleza. Vamos continuar? Tem mais gente? Eu vou falar, mas é uma questão pontual, porque eu li o artigo, mas também eu li outros artigos também Vai compartilhando a tela aí. Tá. Travou aqui, meu. Está compartilhando a mesma tela, o gráfico 7, participação das empresas no comércio da região metropolitana. Não apareceu a imagem. Calma, agora saiu. Calma. Não, é porque travou meu PC. Juan, tu pode botar lá no gráfico 5 para mim, por favor? Posso, meu querido. Na hora. Aí. É isso aí. Professora, eu me baseei também em um outro artigo que eu estava pesquisando quando eu estava lendo esse que a senhora recomendou para a gente, que é a expansão urbana da região metropolitana de Belém sobre a ótica de um sistema de indícios de sustentabilidade. E eu tentei fazer um estudo comparativo rápido para também para tentar entender um pouco da lógica desse gráfico que fala um pouco sobre a questão do período de 99 a 2010 e entender o que influenciou nesse comportamento do PIB setorial na região metropolitana de Belém, de 99 a 2010. Então, quando a gente discute, aí a gente entra numa linha também de políticas públicas, tanto federais e estaduais, e a gente começa a analisar por que o setor da agropecuária ele não se desenvolveu tanto como o setor de serviços. A gente começa a entender que no período de 99 a 2010, a indústria, o setor de agropecuária, ele não teve o apoio ou até mesmo a vinda de recursos como ele sofreu de 2010 a 2020. O incentivo. Então, a gente analisa que aí a gente pode pegar algumas políticas públicas com a vinda do governo do estado de tentar começar a incentivar
as políticas públicas mais voltadas para a pecuária, elas começaram a pegar um pouco mais de corpo a partir de 2011, com a questão da hidrovia da soja, com algumas questões que faziam com que a exportação passasse por Belém. Então, nesse artigo, ele discute, depois eu estou tentando compartilhar ele aqui, mas não estou conseguindo. Ele discute muito a perspectiva da sustentabilidade, porque antes, como o Juan mesmo falou, o setor da agropecuária ele não tinha tanto essas estratégias de sustentabilidade. Então, ele tinha muitos entraves, como a gente vê muito com a Agropalma. Hoje, a Agropalma ela tem várias estratégias para que o setor ele tenha uma ascensão na questão do lucro, mas também ele caminhe junto com a questão da sustentabilidade, apoios de incentivos públicos, enfim. E a questão da indústria, que foi os serviços, desculpa, que a gente viu que ele tem um aumento significativo de 99 a 2010, a gente entende pela questão dos incentivos aos bens de consumo não duráveis. Então, boa parte da indústria ela foi trabalhada nessa perspectiva. E a gente vê até hoje que é uma das coisas que a gente vê muito na nossa realidade. As pessoas tendo a meta de vida, pegando um pouco para a nossa realidade, assim, é ter um carro. E é muito que o artigo ele pontua, assim, a questão dos automóveis, da comercialização de peças e serviços diretamente ligados ao setor de venda de automóveis. Então, a gente vê muito isso na dinâmica do país, mas principalmente aqui no estado, um número considerável de aumento de pessoas que de 99 a 2010 que tiveram a possibilidade de ter carros e ter produtos não duráveis é muito grande. E o setor da indústria, como acho que foi o Adoval que falou um pouco sobre a questão que era muito mais voltado para o interior do estado. E se a gente for pegar uma análise também, uma trajetória histórica, de 99 a 2010, os incentivos, mesmo depois do fim da ditadura militar, ainda assim, os grandes projetos na Amazônia, eles eram pontuais e tinha que ter todo um apoio governamental e federal. E que a gente teve na questão de Marabá, eu acho que foi o Simeone que falou Marabá, Tucuruí, a gente vê em Paraopebas também a questão da logística. A gente viu que nas últimas eleições, os secretários de logística do Estado, eles vêm fazendo um incentivo maciço à questão de políticas de organização territorial da questão da logística. O último secretário de Estado, do secretário de Belém, ele estava ligado muito à logística do setor da agropecuária e da indústria, que eram setores que estavam ligados à questão da hidrovia da soja. Então, eles estavam construindo um porto em Miritituba, que faria conexão Mato Grosso, aí pegaria um pouco da região da pecuária de Paragominas e subiria para a questão para Baitetuba. E aí sairia já direto para a Europa. Então, essa questão, nos últimos anos, a gente vê muito isso nas estratégias governamentais aqui do Estado. Então, como eu não tive muito o que falar, eu fiz uma análise assim do seu artigo que a senhora passou para a gente e um outro artigo sobre essa questão da sustentabilidade. Bom, mais ou menos isso que eu tenho para falar. Tá bom, João. Agora falta só o Eduardo, né? Falar um pouco. Eduardo? O Eduardo já falou, não já falou? Ele já falou, professora. Já. Acho que todos já foram contemplados. Ah, tá. Todo mundo falou. Tá bom, então. É porque agora eu desativei o que aparece quem está falando. Eu devo ter me confundido com a voz, pensando que era o Igor. E era o Eduardo.
Tá bom, então. Então, finalizaram, então, a apresentação. Né? Tá Professora, certo. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? O pessoal do outro grupo que vai falar sobre as considerações finais, gostaria de fazer um link, alguma coisa assim? Não? Não, professora, a gente vai falar agora. Bom, então. O Ângelo ficou em que equipe? Fica à vontade, coração. Ângelo, tu ficaste em que equipe? Grupo 1 ou grupo 2? Eu não sei, professora. Ah, então ele não ficou em nenhum, né? Porque o grupo 1 já se apresentou, o grupo 2 não falou nada. O grupo 2 era Kemedy, Jafa, Maíra, Gabriela, Rodrigo, o Anderson e a Raíssa. professora, depois a senhora vê se essa referência tá certa aí, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ana Fernandes, Danilo, Souza, Cleidiane. O próprio bem Centralidade Amazônica, Santiago, Euro Revista Latino-Americana, disponível em... Tá certinho. Tá. Pensei que eu tinha desaprendido, professor. Então, é importante, né? Ficar sempre mexendo nisso. Importante passar uma resenha para vocês. Para vocês professora, não fala isso. organizarem texto. Né? Principalmente eu estou pedindo bastante. Não, professora, pelo amor de Deus, não aguento mais resenha. Mas já vai te preparando. Vocês estão na época do TCC, né? Eu já terminei. Por isso mesmo, não aguento mais. Um pedaço do seu para fazer ainda. Eu estou pedindo bastante para o pessoal do 7º, resenha, porque vocês têm que aprender a escrever academicamente. Não aquela, Simeone. Não daquele tipo lá. Foi mal, então. Pois é. Tá, então, professora, meninas, já vai finalizar a nossa reunião. A gente tem mais só 5 minutos. 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião, vou fazer uma nova e as meninas vão poder apresentar. Elas vão ter meia hora também para apresentar, tá bom? Beleza. Já é. Mas deu para vocês entenderem o segmento da autora, né? Ela pega bastante utilização de dados econômicos, né? Ela vai demonstrar através do PIB a teoria dela, que a metrópole de Belém, a região metropolitana ainda exerce uma grande centralidade. E assim, a questão dos serviços é muito interessante porque acaba que Belém, ela se desenvolveu, o parque industrial sempre foi muito pequeno, muito limitado. Aí quando houve a ligação da região amazônica com o restante do Brasil, com a Belém Brasília, ficou um pouco difícil manter as indústrias aqui em Belém para competir com as indústrias, com os produtos que vinham do Sudeste, né? Depois com os produtos que vinham do Paraguai, e aí quando houve adentrou então os produtos chineses, né? Tomaram conta de todo o mercado, inclusive no Brasil. E aí a gente percebe, né, que a Belém ela sempre teve essa tendência, essa vocação de ser todos comércios e serviços. Né? Sempre foi o setor terciário que consolidou um pouco da nossa economia, né? Principalmente aqui na região. E ela quase perde isso, né, professora? Quando criaram, né, na essência, a divisão do Pará, né, com a região de Tapajós, mas o Carajás queriam fazer, né, a divisão. Ela vai perder total a centralidade dela, né? Não sei se ia perder total. Se você for ver, o PIB de Belém é maior do que o Carajás, é muito importante, né? Por causa da extração de minerais. Não, eu falo isso por conta do PIB mesmo, porque não vai estar mais centralizado Belém como capital do Pará. Mas, né? a maior parte ainda seria a capital do estado do Pará, que seria muito menor. O estado do Pará ele ia ser um tamanho muito menor do que é hoje.
né? Mas Belém continuaria sendo Sim. capital e a dinâmica continuaria sendo comércio e serviços, né? Ia perder a questão dos minérios, que fica localizado mais na Pois região é, lá de isso são o Carajás. maior peso, né, no PIB, né? Ia ser Minério e uma perda agronegócio. considerável, mas ainda assim, se Bem, você for ver, a região metropolitana de Belém ainda é maior do que o PIB do comércio e serviço da região metropolitana de Belém, ainda é maior do que o de Parauapebas. Entende? sim. E assim, essa é uma discussão interessante também, mas acho que a gente pode tomar em outro momento, em outra disciplina, né? Sobre a Sim, questão sim, para não dessa atrapalhar a divisão. apresentação aí, claro. Tá bom, então eu vou Não, finalizar entendi. aqui, tá? E aí as meninas podem se preparar Ok, que professor. quando eu for retomar uma nova sala, aí eu vou de novo organizar para vocês poderem, como é que eu posso dizer? Compartilhar a tela, tá? Então eu vou interromper Professora, aqui a gravação.